Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Hoje a gente está tendo a grande honra aqui de ter o Leonardo Gandara, tá? Ele é advogado aí formado pelo FOP, pelo FOP, tem mestrado pela PUC de Minas, tá certo? Professor também, lá na associação, foi professor, tá? Leonardo, muito obrigado aqui pela sua participação, meu amigo. Eu que agradeço, estou à disposição. Eu agradeço muito, é um prazer e uma honra fazer parte dessa entrevista, né, de um canal tão assim, necessário para discutir um setor que a gente gosta, que a gente milita, né, que é a mineração. Então, estou à sua disposição. Ok. Gostaria de dar a vinheta aqui dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberto Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento. VP Transportes e Logística. Com mais de 30 anos de experiência, é referência em soluções seguras e eficientes de logística e de transporte para o setor mineral. Agradecer a nossos patrocinadores, que sem eles aí a gente não conseguiria continuar esse trabalho, tá? E, pessoal, o Leonardo Gandara, ele tem aí já muitos anos, né, várias décadas aí de experiência no setor mineral, trabalhando aí em várias empresas multinacionais, tá certo? Atualmente aí é gerente jurídico aí da Equinox, tá certo? Mas também trabalha na constituição da fundação para executar programas de remediação e reconstrução de reparações de impactos causados por acidente ambiental de outras mineradoras. Eu também tem conhecimento na parte de coordenação e avaliação jurídica de grandes projetos, entre eles mineroduto, usinas de pelotização, tá? E também planejamento tributário, tá? Análise jurídica, tanto nacional e internacional, com órgãos governamentais e federais. E vai falar sobre um assunto muito importante, tá certo? Que é sobre, como a gente sempre fala, sobre mineração ilegal, né, e mineração legal. Vamos trazer aqui um preâmbulo aqui sobre esse assunto, tá certo? Mas, Leonardo, vamos começar aqui explicando para os nossos ouvintes, né? O que é exatamente mineração ilegal e como ela se diferencia da mineração legal? Bem, Johnny, obrigado, né, mais uma vez. Basicamente, assim, a gente tem que partir de um pressuposto mínimo, básico, que os recursos minerais, eles pertencem à União, né? E como esse regime de dominalidade é muito claro, para eu exercer a atividade de lavra, eu tenho que ter a concessão, eu tenho que ter o título minerário que me permite lavrar. Desde uma mineração de ferro gigantesca, de ouro, cobre, até um agregado de construção civil. Óbvio que a gente vai ter diferença de complexidade nos títulos minerários, mas isso que diferencia a mineração ilegal da mineração legal. A mineração legal é aquela que, efetivamente, o empreendedor, o minerador, ele obteve o direito de lavrar. Aquela ilegal, como o próprio nome diz, ele não tem o título jurídico, o título representativo daquele direito de lavrar. Então, essa é a grande diferença entre a mineração legal e a mineração ilegal. Tá? Interessante, né? E quando uma coisa que eu sempre falo aqui no podcast, né? Quando a gente fala sobre mineração ilegal, né? Os impactos, não pode deixar de falar dos impactos ambientais, né? Então, na sua visão, quais são os principais, né, impactos ambientais causados pela mineração ilegal? Bem, assim, eu vou fazer primeiro uma distinção, tá? Assim, impacto, toda atividade, ela causa. Né? Assim, toda atividade humana, ela gera um impacto. A questão é, esse impacto pode ser positivo, esse impacto pode ser negativo. Né? A atividade de mineração, qualquer uma da atividade de mineração, ela vai causar um impacto.
O que importa é se a gente vai ter mecanismos de remediar, de prevenir, de compensar, enfim, todos esses aspectos. O problema da mineração ilegal é que eu vou causar toda sorte de impactos ambientais, mas sem qualquer tipo de controle ambiental, sem qualquer tipo de desenvolvimento de medidas reparatórias, medidas compensatórias, nada disso está previsto, afinal ela não é reconhecida pelo agente público. Né? Então, por exemplo, só para a gente falar rapidamente aqui, né, contaminação do solo e de recursos hídricos, esse é o mais óbvio. Né? Qualquer Google que a gente der, que a gente vê imagens de mineração ilegal, a gente vai ver aquelas coisas absurdas, línguas, né, no meio da floresta, com várias pequenos depósitos, né, de água e de solo. Fora isso, a gente vai ter outros impactos, como o trabalho sem qualquer tipo de regulação. Então, assim, quando a gente fala, igual você falou, Johnny, a gente pensa muito, é muito óbvio para a gente o impacto ambiental, né? É o que mais chama atenção. Mas o impacto na saúde e na segurança dos trabalhadores. Porque aquela pessoa ali, aquele garimpeiro que está ali, quando a gente vê, né, aquele da mineração ilegal, ou aquela pessoa que está lá lavrando a areia ou a brita ilegalmente em algum curso de rio que a gente tem em Brasil afora, essa pessoa, a saúde dela não está sendo de nenhuma forma protegida. A segurança dela, na verdade, está Deus dará, é a sorte, ele está exposto à sorte. Então, esses são os tipos de impacto que a gente tem. Né? Fora outros impactos, e aí, eu acredito que você vai tratar disso também aqui, né? Mas que aí são os impactos assim, que extra mineração ilegal, que estão conectados, digamos assim, eles orbitam a mineração ilegal, né? Que são aquelas atividades que a gente vai ter que falar do crime organizado, que tem uma conexão. Né? Então aí a gente vai ter abuso de menores, né? Tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, né? Eventualmente a gente vai ter trabalhos análogos à escravidão, né? Promoção da prostituição, enfim, a gente pode quase pegar um menu no Código Penal, fazer um menu, né? O que a mineração ilegal gera. Infelizmente, eu nem vou tocar num ponto aqui que eu acho que a gente pouco fala no Brasil. A gente fala muito dos impactos ambientais, e óbvio, está certo falar disso. A gente fala agora, a gente está falando aqui das questões de saúde e segurança dos trabalhadores. E os cofres municipais, federais, estaduais? Porque não tem arrecadação de nenhum tipo de tributo, não tem recolhimento de compensação financeira pela exploração mineral, a CFEM. Né? Então, a gente vai ter toda uma cadeia de danos que causa a sociedade, que é muito mais que o dano ambiental. O dano ambiental é o mais óbvio, mas tem muitos outros danos que a gente tem. Danos à institucionalidade, à segurança de fronteiras, à segurança das próprias comunidades, né, que são vizinhas a esses locais onde a gente tem mineração ilegal. É verdade, né? Quando você fala um negócio muito importante, a questão da comunidade, né? Algo que é condição, assim, que eu sempre falo, eu atendo minerações aí no Brasil inteiro, algumas que são próximas de zonas urbanas, tem que trazer a mineração tem que trazer a comunidade para dentro da mineração, mostrar o impacto de um desmonte, o monitoramento. Então, realmente, e quando isso é feito clandestinamente, os bons pagam pelos ruins, né? Infelizmente. Leonardo, né? Que tipos, assim, minerais são mais comumente explorados ilegalmente no Brasil? E por que eles são explorados ilegalmente? O mineral, a substância mais que a gente vê, que é objeto da maior parte da atividade de mineração ilegal no Brasil, ouro. Né? Ouro por causa do valor intrínseco ao ouro. Né? Geralmente as pessoas ficam perguntando para mim, né? O que é o ouro? Porque tem até o pessoal que trabalha em mercado financeiro fala, como assim, né? A ilusão metálica, né? Como assim as pessoas têm interesse pelo ouro? Como é que tem os valores? A gente está vivendo até um momento agora historicamente, o maior valor do ouro, né? Mas é muito simples, ele é portátil.
né? É riqueza portátil, né? Você tem um pequeno pedaço, uma pequena superfície, né? Você vai ter um valor muito grande e fácil de transportar, que pode transportar, não tem problema nenhum de sofrer um choque magnético, cair e perder o valor. Não tem nada disso. Olha só, uma riqueza portátil, né? Por isso que ela é, obviamente, a substância mais que é objeto da mineração ilegal, né? Obviamente, aí, já a partir de estudos aí que a gente lê, que a gente observa da Polícia Federal e de algumas matérias de imprensa também, né? A gente vê que porque o ouro também, além da riqueza portátil, ele também é utilizado para lavagem de dinheiro, né? Então, assim, infelizmente, a gente vai ter todo esse aspecto. Mas a gente também vai ter, quando a gente vê, inclusive, uma norma uma resolução da ANM, né? Resolução 129, ela cita com muita propriedade, né? A questão de, na verdade, governança e transparência em relação a atividades relacionadas a metais e pedras preciosas. Olha só que interessante. Ou seja, não é só ouro, metais e pedras preciosas. Então a gente vai ter também, além do ouro, a gente vai ter pedras preciosas também. A gente vai ter diamante, esmeralda em alguns lugares muito específicos do Brasil, né? Que a gente vai ter. Agora, curiosamente, John, já se reporta no Brasil, em alguns lugares, a lavra ilegal de cobre. A gente começa a ver esse tipo, não é algo ainda muito que ganhou uma divulgação muito ampla, mas existem algumas atividades de mineração ilegal de cobre em alguns lugares do Brasil, manganês também, em função dos valores que o manganês vem demonstrando nos últimos anos, né? Então, resumindo, né? Ouro, a gente vai ter as pedras preciosas, diamantes, esmeralda, principalmente, né? Aí os novos que a gente vê que é uma surpresa cobre e manganês, né? Mas que não é historicamente vinculado, curiosamente, olha que coisa estranha, né? São, inclusive, minerais que exigem uma atividade de beneficiamento bastante específica, uma tecnologia muito específica, né? Porque a ideia da mineração ilegal é exatamente você não depender de você não tem um empreendimento tecnológico, né? Você não tem um investimento tecnológico muito grande, porque, na verdade, a lógica da mineração ilegal é efetivamente a superficialidade, né? Ou seja, o acesso é muito fácil ao mineral, né? E, curiosamente, a gente está vendo isso acontecer, talvez pelos valores, tá? Então, isso é importante a gente destacar. Realmente, você falou muito bem, né? E por que, então, Leonardo, é tão difícil, assim, combater e controlar a mineração ilegal aqui no Brasil? Johnny, tem vários fatores, tá? Vou começar, não vou falar em ordem, não, tipo assim, hierárquica, não, mas vou falar em um que eu já citei uma ocasião que eu tive a oportunidade de participar de um debate na Universidade Federal de Minas Gerais, e a gente estava discutindo a mineração em terras indígenas, né? E a gente não tem uma regulamentação, né, de mineração em terras indígenas no Brasil. Quando alguém fala que é proibido, na verdade não é proibido. A Constituição não tem nenhuma proibição de mineração em terras indígenas. Na verdade, o que fala lá é que ela será realizada nos termos da lei, né? Mas eu estou falando isso porque aí lá eu falei para o pessoal, gente, vamos tirar uma ilusão, vamos falar uma coisa, primeira coisa básica. Existe mineração em terras indígenas. Infelizmente, ela é legal, né? E aí vou te falar, a sua pergunta é por que é tão difícil controlar e combater, né? Primeiro, a gente não tem nenhum incentivo no sentido que os economistas usam, mecanismos de incentivo, né? Para migrar da atividade ilegal para a atividade legal. Hoje a gente não tem, né? Nenhum mecanismo de incentivo, de indução. Qual o ganho que você tem? Qual a vantagem que você tem hoje, né? E é realmente uma dificuldade. Agora, vamos lá. A gente tem um país muito grande, continental, né? E a gente vai ter uma discussão aí interessante, Johnny, porque a competência legislativa sobre direito minerário é da União, mas a administrativa
apesar de ter alguma discussão que se ela seria da União ou não, né? Porque crimes relacionados à mineração são crimes federais, igual usurpação, né? São crimes federais, mas, na verdade, quando a gente está falando de proteção ambiental, os estados também têm competência, mas a gente vê uma bola dividida entre União e estados no combate à mineração ilegal. Os estados meio, isso não é uma competência minha, quando eu acho que a gente deveria pensar isso de outra forma. A competência é proteção ambiental e proteção do patrimônio, né, ambiental e natural que a gente tem, né? E aí vou falar uma coisa que é até sensível de falar, né? Mas não é problema falar no Brasil, que a gente tem envolvimento de atores públicos com a mineração ilegal, John. Então, esse é um problema. A gente tem, isso aí não é mistério, porque a gente teve nos últimos anos aí, sei lá, vou colocar aí uns 5 anos, 10 anos, a gente tem inúmeras operações da Polícia Federal em que a gente teve agentes públicos, prefeitos envolvidos, deputados. Então, quando a gente vê que atividade de mineração, qualquer atividade de mineração, é uma atividade que ela é intensiva de capital, né? Então, a gente imaginar que quando eu falo muito isso, tá, Johnny, assim, quando a gente imagina que aquela pessoa que está fazendo o garimpo legal, aquela pessoa que está lá com a bateia, isso não existe mais, não. Isso a gente via nos livros lá de quando eu era pequeno, estudar como é que foi descoberto Minas Gerais, né, de onde eu sou, né? Isso não existe mais, não. Isso é ilusão. Hoje instalações quase que replicando uma indústria mesmo da mineração. A gente vê muito equipamento móvel, né? Ou seja, isso consome muito combustível. É óbvio que alguém tem que financiar isso, você concorda, João? Então, assim, eu acho que esse é o desafio que a gente tem, sabe? Tornar essa atividade legal, criar mecanismos que a gente consiga migrar para atividade legal. A gente vê iniciativas assim, tá, John? A gente vê iniciativas em alguns lugares do Brasil, por exemplo, de formação, por exemplo, de cooperativas, a gente vê esse tipo de atividade acontecendo. O que a gente precisaria é que fosse mais intenso e que acobertasse, né, ou pegasse, compreendesse o maior número de pessoas possível, exatamente para a gente realmente estivesse falando de coisas marginais, né? E hoje não, hoje a gente nos últimos anos, né, segundo um estudo, inclusive com a ajuda do Ministério Público Federal, agora não vou lembrar se é nos últimos 5 anos, é que a gente conseguiu ultrapassar os 50%, por exemplo, do ouro, né, substância ouro, acima de 50% é mineração legal. Antes era o contrário, John, olha que coisa maluca, né? Então, a gente tem que fazer... É muito doido isso. A gente tem que incentivar a criação desses mecanismos. Quais são eles? Institucionais, legais, repressão mesmo, comando e controle. Tem que ter, não adianta. Tem que ter comando e controle, né? E outros mecanismos que eu acho que a gente está começando a pensar. Por exemplo, rastreamento, né? Eu acho que a gente vai avançar. Talvez a questão é em qual velocidade. Acho que esse é o grande ponto. Eu acho que um grande detalhe que você falou é isso, né? Quando, né? Quando a gente fala assim dos trabalhadores, né? Pensando nas pessoas, como é que você avalia assim os riscos para os trabalhadores que atuam nessas operações de mineração ilegal? Johnny, assim, os riscos são segurança e saúde dos trabalhadores mais amplos, né? E aí a gente vai ter, quando a gente fala segurança e saúde, é realmente integridade física, né? Integridade física, e a gente vai ter também exposição a agentes nocivos, né? Quando a gente fala de a utilização de, por exemplo, mercúrio, né? Para você beneficiar no caso do ouro, né? Para você conseguir fazer lá toda a operação, você vai amalgamar as impurezas, elas descem, o ouro fica digamos assim, um overflow, né, do ouro para você conseguir aproveitar o ouro.
Esse tipo de manuseio é completamente sem qualquer tipo de controle, né? Então, a gente vai ter acumulação de metais pesados no organismo dessas pessoas, né? Tem um ponto que eu acho também, eu falei aqui de segurança no sentido de integridade física e falei da questão, digamos, da saúde, no caso da acumulação, né? Mas uma coisa que a gente não fala imagina a exposição psicológica e psíquica dessas pessoas, né? Porque a gente está falando muito ultimamente, né, da responsabilidade das empresas, de mineração, de todas as empresas, na verdade, com a saúde psicossocial, vamos chamar assim, né? Imagina esse cara, está lá trabalhando, né? Não tem qualquer tipo de controle, ali é a lei do mais forte, não tem legislação que protege, né? Então, acho que tem toda essa gama de riscos que eles estão expostos, João. É realmente complicado, né? E na questão econômica, né? Como é que você avalia como a mineração ilegal afeta a economia do país? Johnny, o mais óbvio é pensar na tributação, ok? Então, mineração ilegal não vai arrecadar, por exemplo, ICMS, não vai arrecadar ISS, PIS e COFINS, imposto de renda, nada disso que uma empresa normal vai ter que apurar mensalmente, né? Para os municípios, que são os maiores beneficiários da CEFEM, que não é tributo, mas a gente trata como uma compensação, né? A CEFEM, cujos valores 60% vão para os municípios, e pela legislação mais recente, a gente tem até distribuição para municípios que não necessariamente têm exploração, mas que são impactados pela atividade de exploração. Imagina o que esses municípios perdem de arrecadação que você fez, né? Então, é muito grande. Eu acho que é um problema muito grande do ponto de vista econômico. Agora, eu acho que um ponto também a gente tem que olhar a questão do impacto ambiental, que a gente falou na primeira ou segunda pergunta, Johnny. O impacto ambiental também afeta a economia, que alguém vai ter que recuperar. Você concorda? Alguém vai ter que recuperar. É o problema que a gente tem das minas abandonadas, né? Que saiu um estudo recentemente. Os Estados Unidos viveram esse problema. Alguém vai ter que recuperar, alguém vai ter que pagar o preço da recuperação. Então, o que a gente faz? Então, na verdade, a gente privatiza os lucros da mineração ilegal e socializa a reparação ambiental. Então, na verdade, todos nós devemos ter interesse que a mineração fosse legal, né? Exatamente para a gente não sofrer esse impacto de compartilhar os custos dessa reparação. É inevitável que tem custos, é claro que tem. Então, olhar sobre essa perspectiva da reparação ambiental, na perspectiva, obviamente, na perspectiva ecológica, tudo bem, mas também olhar na perspectiva econômica e da reparação, mas também, assim, tem danos ambientais que eventualmente não vão ter jeito de ser reparados, não vão ter condições de remediar. Isso também é um custo social e um custo econômico, né? Então, acho que esse é o ponto que a gente tem que ampliar o olhar, sabe? Ambiental, mas no sentido amplo, socioambiental, socioeconômico, estrutural, institucional, todos esses aspectos a mineração ilegal vai contribuir negativamente para causar impacto na economia. Realmente, né? É toda uma cadeia, né, de impactos. E quem assistiu até aqui, Leonardo, deve estar se perguntando, né? Poxa, eu sei ali de uma mineração ilegal, né? Eu estou vendo que o pessoal está ali, por exemplo, a gente está aqui na região Nordeste, uma parte mais próxima da praia, que às vezes tem operação aqui que pega areais que são clandestinos. Aí como é que pessoas comuns podem ajudar a combater a mineração ilegal ou apoiar essas boas práticas sustentáveis? Johnny, eu acho que um dos aspectos interessantes essas perguntas suas, eu diria para você assim, é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a gente consegue ajudar? A resposta mais que pode parecer mais simples é denúncia, né? Mas será que ela soluciona? Né? Eu acho que não, eu acho que é meio que enxugar gelo, tá? Mas é uma saída também, é uma alternativa, que não serve para nada. Serve sim, mas talvez ela tenha que vir acompanhada de outras questões. Por exemplo, questões relacionadas à rastreabilidade, né? Questões relacionadas a
comprar ou não comprar um determinado bem sem saber qual a origem dele, né? Isso, eu acho que, na verdade, aí vai até ultrapassa a questão da mineração ilegal, sabe, João? Acho que tudo no nosso país a gente reclama tanto que é inseguro, é isso, é aquilo, mas o que a gente está contribuindo também, né? Será que a gente não está, de certa forma, financiando indiretamente isso? Né? Então, eu acho que a forma como a população comum, eu, né, me coloco nisso, sou um cidadão comum, né? A minha forma de contribuir é me expor aqui, falando com você sobre isso, né? Falar com as pessoas, escrever sobre isso, de forma a criar uma sensibilização, né? Para a gente trazer isso para a pauta, para isso não ficar, não adianta, né? Essas questões assim, ilegais, a forma que a gente tem de combater, primeiro a gente tem que conhecer, primeiro a gente tem que trazer para cima da mesa, né? Tem que ser transparente, senão fica tudo meio debaixo do pano e a gente meio que não debate aquilo, não, a gente tem que primeiro trazer para cima da mesa para a gente conhecer e a gente expõe as pessoas com isso, né? Quando eu falo isso com as pessoas, expõe as pessoas que efetivamente contribuem para esse tipo de atividade legal, tá? É verdade, realmente, né? E chegando aqui no nosso... ele podia, como é que chama? Passar o resto do dia aqui conversando sobre esse assunto, né? Mas que mensagem, assim, você gostaria de deixar, Leonardo, né? Para os mineradores que estão fazendo a mineração legal, que tomam as atividades, né? E também para aqueles que estão iniciando e querem se tornar legais. Que mensagem você teria para dizer para eles? Johnny, eu acho sim, a minha mensagem, eu peço desculpas mais uma vez pelo barulho, tá, Johnny, que eu estou num lugar público e tal, mas eu acho que a mensagem é assim, os que já estão, né, atuando naquela labuta do dia a dia, né, aquela correria, a gente sabe que é muito difícil. Quem é minerador no Brasil, quem é empreendedor no geral, né, quem é minerador em particular sofre também muito, né. Eu acho que a mensagem continua, porque eu acho que a gente está num momento em que cada vez mais essa procedência será valorizada, sabe, João? Eu não acho que a gente vai perder esse bonde, não. Eu acho que a gente está num momento e não é do Brasil só, não. Momento de vários... A gente está vendo toda essa discussão de tarifas, né? A gente está vendo toda essa discussão de geopolítica, e a mineração... ela pode ser a grande beneficiada, ou talvez, se por decisões erradas, pode ser a grande prejudicada, né? A atividade de mineração. Eu acho que será a grande beneficiada por esse contexto, essa situação que a gente está vivendo. Então, isto, né, contextualizando isso, eu acho que o recado continua, né, para quem está lá. E para quem não está, quem quer vir, eu acho assim que o valor da atividade de mineração, quem trabalha com mineração e quer migrar para atividade legal, legalizada, institucional, tudo certinho, vai ser recompensado no futuro próximo por essa atividade. Eu acho que assim, a sociedade vai pagar mais por essa procedência da substância mineral. A gente já está vendo esses movimentos acontecerem em vários lugares do mundo. Só vou tomar muito seu tempo, mas recentemente, República Democrática do Congo ajuizou uma ação na Holanda contra a Apple, por causa da mineração de cobalto. Então, assim, cada vez mais a gente vai ver as empresas sendo cobradas por isso. Quando eu falo as empresas, assim, toda a cadeia, né? Toda a cadeia de valor vai ser cobrada por demonstrar que ela está contribuindo para uma atividade organizada, né? Então, nesse sentido, eu acho que quem trabalha com legalizado, ele vai ser recompensado nesse sentido, na minha opinião, no curto prazo de tempo, em função de todas as situações que a gente está enfrentando no mundo atualmente. Tá? Vai virar moeda de troca, sabe, John, na minha opinião. Tipo, você garantir a procedência, seja qual substância for,
eu acho que vai ser uma moeda de troca. Realmente tenho certeza disso, né? E, Leonardo, muito obrigado aqui pela sua participação. A gente não podia ter falado com pessoa tão bem sobre esse assunto, tá? As portas estão abertas aqui do podcast para quando quiser voltar, tá ok? E novamente, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Johnny. Obrigadão, e também estou à sua disposição para o que for necessário, só me contactar. Perfeito. Pessoal, lembrando que, né, nós somos patrocinados pela Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Acesse o site igneabr.com.br e a mentoria da Roberta Azevedo. Acesse ela aqui no LinkedIn, no Instagram, e busque mais sobre a mentoria dela, tá ok? Leonardo, novamente, muito obrigado, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Legal, valeu. Abração. Até mais. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento. VP Transportes e Logística. Com mais de 30 anos de experiência, é referência em soluções seguras e eficientes de logística e de transporte para o setor mineral.